bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Pós-jogo, bom início de domingo, né? Os primeiros horários da Premier League, dessa rodada 36, reta final da temporada. Teve Chelsea em campo e os caras hoje, surpreendentemente, muito também pela maneira que o West Ham atuou, né? O West Ham não foi competitivo mesmo com suas 3 bolas na trave. Desde a temporada em que o West Ham foi rebaixado, que eu não vou me lembrar agora qual foi a última vez que eles desceram, em que eu não via um derby Chelsea-West Ham com tanta superioridade dos Blues. 5-0, Palmer, Gallagher, Madueke, Jackson. O Maurício Pochettino, ele escalou um time com apenas uma mudança diferente da vitória contra o Tottenham, e a grande novidade foi o banco, né? Um banco de reserva mais encorpado. Eu já deixo aqui registrado que eu não concordei com a entrada do Nkunku, não. Eu tenho medo de se repetir aquele filme que acontecido com o Ben Chilwell. 5-0, o Chelsea aí, o Manchester United ainda não entrou em campo, mas de grão em grão está acontecendo aquilo que a gente a cada pré-jogo vai falando aqui sobre a tabela, sobre a progressão do time. Já é sétimo. O sétimo aí vai dar uma Conference League, conforto. Para mim, eu gosto muito. E vamos ver o que vai seguir agora, restando aí jogos contra Brighton, Nottingham Forest, né? Bournemouth ainda. Então vamos para a Europa, ou vamos tentar, né? Não vai faltar. E vamos falar do jogo, vamos falar dessa goleada, porque se há poucas semanas a gente estava aqui num pós-jogo, numa goleada doída, também num derby, né? Já é o terceiro derby seguido aí, Arsenal, Tottenham, agora West Ham. Então, 2 vitórias no derby, depois de um 5-0 contra os Gunners, agora a favor contra o West Ham, que não jogou nada, e o David Moyes agora que segura a sua bucha lá. A turma já está entrando aqui, vou registrar todo mundo, mas antes eu só quero pedir um apoio nas redes sociais, né? Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 é o canal do YouTube, e também Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Vamos falar desse Chelsea e Hammers aqui, e vou registrar já a galera que chegou. Olha aqui, ó. O Ezequiel Alves vai ver o time dele daqui a pouquinho, e o Ezequiel, nessa disputa aí, o time dele, o United, pode ajudar muito os Blues, que ainda tem um confronto contra o Newcastle. Então o Chelsea pode se beneficiar aí, porque alguém vai perder ponto, ou quem sabe os dois percam pontos empatando, né? Cris Silva, salve meu xará, bom dia, mais uma goleada aí, falou o Ezequiel. Mandou aqui o bicho Ezequiel lá do Ceará, o Robson. Salve, salve aí o Shake Cid. Olha o Dudu Eble aí, Mind the Grass, todo mundo curtindo o Mind the Grass. Ô Dudu, a sua região aí tá livre, tá seguro das enchentes no Rio Grande do Sul aí? Tem acompanhado? Ontem eu troquei mensagens com o Michel Schink, e ele disse que na região dele também tá bem crítica, mas que esteja tudo bem aí, tudo certo. Salve pro Alex Alves. Hammers Collection, rapaz, que triste hoje, hein? O West Ham, bolas na trave, parece que só o Bowen tava querendo o jogo, o Paquetá sentiu, o Kurt Zouma tava tentando dar uma segurança na zaga ali, mas faltou muita competitividade, hein? Isso tudo é para tirar o David Moyes, rapaz. Há muito tempo que eu não via o Chelsea ter tanta facilidade num jogo contra o West Ham. Salve aí pra turma do Hammers Collection. Se quiser participar aqui, ó, pra gente conversar sobre esse derby, você vai agregar muito. Seja bem-vindo aí. Thiago Silva e o banco bem diferente, sim. Eu me surpreendi com a titularidade do Thiago Silva hoje, e com Dizazi, com o Nkunku principalmente, né? O Covio já voltou, isso é bom pro final da temporada aí. Vamos para a Europa, falou o Alex.
bagunça essas vagas, né? Conferência abre porque Liverpool ganhou a Copa da Liga. São os critérios, né? Vitor, GG Barber. Impressão ou foi o Enzo sair e o time melhorou? Várias teorias, né, ô Cris? Dizem que quando o Enzo Fernandes não tá, melhora o futebol, o desempenho do Conor Gallagher. Quando o Conor Gallagher não está, o Enzo Fernandes ele fica mais livre. Então, enfim, uma coisa melhorou e o Gallagher tá jogando muito, e a galera que não gosta dele vai ter que forçar muito para criticar, porque o homem tá bem, e eu nunca fui a favor de uma saída do Gallagher, não. É um titular, é o capitão dos Blues, muito bem. Vinícius Reis chegou aí. O Ricardo Guimarães, vamos ver. Ah, tá. Caicedo vira outro jogador quando joga sem Enzo. Isso é verdade. Só Poc não. Minha camisa tá atrapalhando aqui. Só Poc não vê que Enzo precisa ser colocado mais para trás para que o Caicedo jogue mais solto. É isso aí. Fausto Borges. É verdade. Um acaba influenciando no desempenho dos outros, né? Ó, Cris. Como é que é? Venderia o Enzo e manteria o Gallagher? Não, Cris. Os dois tem que ficar. Alisson, salve, salve. Muito bem. Rodada 36 é o nosso pós-jogo, né? O Chelsea se deu muito bem. Goleado, ó. Palmer aos 15 minutos, um bonito gol, né? Bela finalização, que diferença é o Palmer. Conor Gallagher aos 30, o Noni Madueke. O Noni Madueke fez um bom jogo hoje, né? No início eu achei que ele estava meio sumido, demorou a entrar um pouco na partida. A gente não viu o Madueke até os 20 minutos do primeiro tempo, depois sim ele começou. O jogo estava desenvolvendo mais pela esquerda com o Mykhailo Mudryk, que, né, o Mykhailo Mudryk é aquela incógnita. Um jogo ele vai entregar, aparece bem, no outro ele acaba sumido, não dá para entender qual é o verdadeiro Mykhailo Mudryk não, né? Depois o Nico Jackson aos 48 e o gol, o último gol aos 80 minutos, em que o VAR analisou aquele joelho, aquela ponta de pé para validar, mostrou, né, que o Nico Jackson, quando tem a bola dominada, saiu livre e olhou para o goleiro, olhou para o gol, né, visualizou antes, preparou a jogada antes, não perde o gol. O Nico Jackson não correu com a cabeça para baixo, né, olhando para a bola, e só finalizou sem saber para onde. Então, finalizou bem, sem chance para o goleiro. Está fazendo uma temporada boa, independente de gols incríveis que ele perdeu, mas os números totais dele tá boa. Eu sempre acredito que nessa lista aí que falam, reformulação, jogador, esse aqui dá, esse não dá, o Nico Jackson ele precisa só de um parceiro bom para ajudar no desenvolvimento. Agora, Madueke e Mudryk, eu não levo muita fé nessa turma não, tá? O Chelsea muito bem no primeiro tempo, o tempo todo. O Madueke demorou ali uns 20 minutos. Os destaques, né? O Thiago Silva e o Badiashile formaram uma dupla bem segura, lembrando a do ano passado, né, do início, antes do Badiashile se machucar também. Cucurella mostrou que depois que entrou no lugar do Tio, tá entregando. Ele não tomou a vaga porque o Tio ele é um titular, é um dos capitães do Chelsea, não tem, ele é melhor que o Cucurella. Mas o Marco Cucurella na esquerda tá entregando, marcando, tem velocidade, né? Melhorou muito, melhorou demais. Eu gostei muito do desempenho do Marco Cucurella. E eu fui surpreendido com o Chalobah na lateral direita. Ele já jogou ali antes, já fez essa função, né? Mas eu imaginei que o Gyökeres ia jogar de novo. E o que o Pochettino fez? O banco, né, que composto por muitos jogadores de base, alguns jogadores, o time que jogou no segundo tempo é que acabou finalizando o jogo de hoje, né? O time do segundo tempo foi o time que a gente até
esperava do Chelsea mais cheio de caras jovens. O Maurício Pochettino rodando o elenco e ele no final do jogo estava bem satisfeito, né? Já vou dar aqui a ficha com as escalações, com tudo. Vamos atualizar os jogos de hoje, né? Depois a classificação atualizada aqui, porque ficou bom. Começar assim, encerrar, né? Um final de, apesar de começar o domingo, encerrar um final de semana, vendo o Chelsea goleando, coisa que aconteceu algumas vezes. Aconteceu contra Preston, aconteceu contra Everton, aconteceu contra Milan. O Chelsea entregou umas goleadas, mas tivemos coisas a favor também, né? Vamos ver aqui, a galera tá participando aqui, ó. Vamos ver. Fausto. Opa, aqui. Parei no Cris aqui, né? Que falou: eu venderia o Enzo e manteria o Gallagher. O Fausto falou: DM, boa tarde, rapaz, que coisa, hein? Será que iremos para a Europa League? Europa League é pouco provável, Borges, mas uma Conference League é mais a realidade, tá? Ricardo Guimarães: não, Enzo é craque demais, Cristiano. Muito craque, eu gosto do Enzo Fernandes. Será que eu... tá, deve estar falando do Cris, né? Tá respondendo pro Cris aqui. Imaginei aqui que eu tinha lido a sua mensagem errada. Melhor jogo do Madueke. Hoje sim entregou muito, mas demorou, né, uns 20 minutos para aparecer legal. Mas hoje a nota do Madueke tem que ser alta sim. Tem algumas perguntas para fazer sobre o time. Pode ser, manda aí, resenha pós-jogo. Depois de uma goleada dessa, vamos cozinhar, vamos conversar, vamos resenhar. Salve aí pro Ryan. Mudryk foi bem hoje também. Você gostou, Ricardo? Eu não curti muito o Mudryk, não. Eu achei umas decisões erradas ali. Tem hora que 2 ou 3 oportunidades em que ele tinha que passar. Ele teve finalização ruim. Mas na média dele, né? De sendo nota 5, nota 6 em jogos do Chelsea, ele nunca vai ser a grande peça. Quer dizer, nunca vai ser, não posso afirmar isso. Mas nessa temporada ele não foi a grande peça do Chelsea em momento nenhum, não. Mas bom, você tem a visão de que acha que ele vai agregar muito ao time, ou alguma coisa, tamo junto. Estamos aqui para torcer pro Chelsea, eu quero é isso. Não torço contra jogador nenhum, não. Jackson, 13 gols na temporada de Premier League, né, o Cris? Eu acho que tem mais. Tá melhorando. O Chelsea destruiu hoje, mas tirando o Bowen e o Zuma, né? O Antônio teve uma chance, uma jogada característica, né? Mais pro final do jogo, jogada pela direita, em que ele acabou finalizando e acho que foi o Badiashile ou Dizazi que já estava no lance, eu não vou me lembrar agora, que acabou até desviando a bola para escanteio. Mas foi bom, 5-0, né? O West Ham permitiu isso. Quando nós tomamos 5-0 do Arsenal também, claro que lá a intensidade e a competitividade foi bem maior, né? E o Chelsea estava sem a sua alma do meio em ataque, que era o Cole Palmer ali, né? Ricardo, agora, o que está jogando o Chalobah nesses 2 últimos jogos é para ser reavaliado. Sempre gostei do Trevoh Chalobah, viu, Ricardo? Nunca fui desses que achou que ele tem que ser dispensado, que ele era um mal para o time, não. Ele me impressionou e impressionou o Thomas Tuchel, que era o que valia naquela época. Você lembra que ele estreou na Supercopa contra o Villarreal? E foi bem. Aí teve contusões altos, baixos, né? Chegou o Badiashile, né? Contundiu muito, ficou muito tempo fora, mas ele é um bom jogador. E as notícias que correm aí é que ele é um desses ativos, né? Que o Chelsea pode negociar para liberar dinheiro, para pagar fair play, para se adequar às regras financeiras, tanto da Premier League quanto da UEFA. Mas hoje, durante a transmissão, o comentarista lá, o Jean Odde, né, estava falando. Pode ter sido o Jean Odde ou o narrador, mas acho que foi o Jean Odde, sobre a média de idade do Chelsea. Tira o Thiago Silva, que tem 39, o mais velho era o Cucurella. Só que eram jogadores com a média de 20, 21, 22 anos, mas não é ninguém inexperiente, tá? O Jackson, ele estava jogando
no vídeo real, tá uma temporada e meia, mas na La Liga lá, um campeonato competitivo, aí você vai falar, ele joga só, tem Real Madrid e Barcelona. Não, mas olha só, tem casca para jogar lá no San Mamés, né, que é o estádio do Atlético Bilbao. Então enfrenta Atlético Bilbao, enfrenta Sevilha, enfrenta Valência, Atlético de Madrid, né? É Camp Nou, é Bernabéu. Então essa casca tem. O Enzo Fernandes, ele estava em Portugal, lá no Benfica e tudo mais, mas estava aí cascudo, jogando Libertadores aqui no Mineirão contra o Atlético, jogando Clássico contra a Boca, São Lourenço contra a River. E ele é um cara que esse 1 ano de experiência dele em Portugal ajudou demais. E ele é um desses pilares do time do meio campo também. Felizmente se machucou, operou e não joga, mas no mês de agosto vamos ver o Enzo Fernandes voando aí. E só espero que o Chelsea traga novamente um zagueiro, né? E mais um atacante. Então a turma toda de experiência eu acho muito. O resto é tudo de Liga Francesa, sabe? Tem muito. O Nicolas Jackson, eu repito, por todas as críticas que eu mesmo tenho contra ele, hoje fez 2 gols, beleza. Ele precisa só de um companheiro legal. Eu acredito que esse companheiro é o Christopher Nkunku, mas o Chelsea mesmo assim ainda tem que contratar mais um centroavante. Madueke com 1 gol, 1 assistência. Foi bem no jogo de hoje. Que conversa é essa do Gallagher ser vendido? Acho que ele é muito bom e que vai melhorar ainda mais. Ô Borges, esse papo do Gallagher ser vendido já rola umas 3 temporadas. Já teve proposta do próprio West Ham, teve proposta do Everton, sabe? É que ele não quis sair, ele não aceitou, e é porque o contrato dele vence no final da próxima temporada. Então o Gallagher ainda tem mais 1 ano de contrato. E os times da Europa sempre renovam antes, né? E dizem que o Gallagher pediu um salário alto, né? Por semana. E sabe como é que é essa nova gestão bolha aí, que passa por produtividade. Então, pelo menos mais 1 ano é garantido que o Conor Gallagher ficou, pelo menos mais 6 meses. Pelo menos até janeiro. Depois, se ele sair, até na hora que anunciar que ele está no mercado, não dura 5 minutos sem um contrato. Jackson é um pivô ou tá fora de posição? Tá improvisado? Ele sabe fazer o pivô dele, mas eu acho que o Jackson é um cara que tem que jogar pela ponta, né? Mais servindo e entrando, né? Como no gol que ele fez, no segundo gol, o gol que ele fez aos 80 minutos, ele lançado na velocidade. O Jackson tem muita velocidade e tem habilidade. O fundamento que ele fica a desejar é finalização, né? E hoje olhou para o gol, cabeça erguida, ele viu o gol, viu o goleiro, ele conseguiu tirar. Caso contrário, se ele estivesse correndo cabeça baixa, ele ia finalizar e chutar no peito do goleiro, como fez em tantos outros. Pochettino está colocando o Casadei todas as vezes fora de posição. Não é possível que ele vai queimar mais um jogo. Não, mesmo com toda esse Chelsea oscilante, em poucos minutos ele não conseguiu entregar, né? Você tem toda a razão. Sempre vou lembrar aqui, registrado sobre o Casadei no Chelsea. O Thomas Tuchel era o treinador e mandou ele para o Leicester City para ele se desenvolver, que ele seria usado já nesse ano. Ele ia ser integrado ao elenco. Ia ser, só que o Tuchel foi mandado embora. O Thomas Tuchel ia saber usar o Casadei da maneira certa. Você tem razão, Ricardo. Salve pro Erickson. Ele sempre toma decisões erradas, mas só de pensar que tem Sterling no banco, prefiro o Mudryk com apenas uma perna. O Sterling hoje não foi utilizado. A minha defesa ao Sterling é só sobre o jogador super experiente que não sente grandes jogos e é o cara que, em eventuais decisões, ele é um cara que pode decidir dar um título, fazer um gol importante. Agora, numa temporada regular normal, ele parece se achar mais do que os outros, né? Decisão errada, não toca a bola no horário certo, na hora certa, finaliza. O Sterling também, ele é um cara que provoca contra-ataques,
Ele comete seus erros também. E notícias que sempre saem lá nos jornais ingleses, né? É que sobre uma saída do Sterling, uma negociação com o Sterling, que é o maior salário do time, Sterling na Arábia Saudita. O Sterling não vai aceitar isso, né, cara? Tá tranquilo, é o maior salário do time. Se machucou, tá aí fora. É um dos experientes também. Não entrou hoje, bom, não fez falta hoje, nem precisou. Eu achava que nem o Nkunku precisaria ter entrado hoje. Vocês acham que o Nkunku deveria ter entrado na partida hoje? Fausto, não consigo ver Mudryk evoluir, não dá sinais que pode melhorar. Já Madueke tá bem, gostando de ver o Madueke. Eu não gosto de nenhum dos dois, tá, Borges? Mas o Mudryk, ele precisa de um técnico, um treinador para desenvolver os fundamentos dele, né? Comentaristas, ex-jogadores da Inglaterra falam isso, que o Mudryk, ele é um jogador de bola. Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta. Ele se dedica no físico, na academia, mas dentro do futebol, ele dizem que parece que ele não vê o jogo, né? Ele tá lá dentro, lá chutando bola. Parece que dizem que taticamente o Mudryk ele não compreende a partida. Então, o Madueke ele já consegue fazer o que o treinador pede. O Mudryk não, o Mudryk é bola no pé e parte para cima. O Mudryk hoje, no primeiro tempo, teve uma jogada, lado esquerdo, sim. Tava o Nicholas Jackson, acho que era o Nicholas Jackson, estava aberto mais para a linha de fundo. E no meio, mais para a entrada da área, tava o Conor Gallagher. E 3 defensores do West Ham na marcação. Ele poderia, para desenvolver a jogada, abrir no Jackson, que ia passar para a linha de fundo, ou tocar no Gallagher no meio, que ia abrir também. O que o Mudryk fez? Colou a bola no pé e partiu para dentro dos 3 defensores. O que aconteceu? Tomaram a bola dele. Sabe? Ele não foi coletivo nessa hora. Isso foi muito ruim. Essas são as decisões erradas que o Mudryk faz. Não sei se vocês vão lembrar disso aí. Podemos dizer que nossa zaga ideal, né? Nossa defesa, né, velho? O Fausto Borges aqui falou, ó. Podemos dizer que nossa zaga titular ideal é Petrovic, James, Chalobah, Chilwell. Sim, né? E com o Thiago Silva. Como o Thiago Silva vai sair, eu creio que quem vai entrar aí é o maior Axel Disasi. Tá? E, quer dizer, o Chalobah, ele não vai ser um titular, né? Hoje, a minha defesa do Chelsea, time titular hoje, seria Petrovic, James, Thiago Silva e o Disasi, com o Tio na lateral esquerda. Mas Cucurella e Gusto, uma maravilha na lateral, né? Cumprindo muito bem, entregando muito bem nas duas laterais. O Chalobah, que ficou muito tempo afastado, entregou bem. O Badiashile, que eu não me oponho em caso de uma troca, mas não vai acontecer. Isso é delírio da minha cabeça, porque ele tem um contrato muito longo, como os demais. E hoje, bem. Mas será que ele foi bem por causa e por até que ele se impôs, ou porque o West Ham não ofereceu muita coisa? As bolas na trave do West Ham tem de jogadas aéreas, desvios, né? O Bowen chegando. Mas essa defesa é boa. O Chalobah, ele não deve nada a ninguém, não. O Chalobah tem muito ranço da galera aí. Salve pro Shimon, Felipe Melo, o Gigas, Petrovic, James, Badiashile, Chalobah, Tio, Fausto. Acabou de sair Madueke, que foi o MVP do jogo. Top, concordo. Boa. Isso é bom, motivar ele. Alisson, fala Cris, boa tarde. Você é toda a nação blue. O Chelsea é 8º. Opa, o Chelsea é 8 ou 80. Na temporada tem sido assim, né, cara? Foi uma temporada sofrida demais, velho. Olha só. Eu tava conversando no intervalo do jogo com o Blue, né? E turma critica muito, vamos falar do nosso treinador, né? O primeiro e segundo argumento utilizados para criticar o Maurício Pochettino, o primeiro é ex-treinador do Tottenham e segundo, nunca ganhou nada.
Aí só depois que começa a discussão sobre um eventual tamanho dele para treinar o Chelsea, sobre as contusões. Mas o grande culpado de tudo isso é os donos, né? Todd Bowley, opa, camisa, Todd Bowley e companhia, né? Ele é um dos menos culpados. Então, acontece isso aí. Quando tem um elenco que dá para encaixar, ele consegue fazer isso e também com a ajuda do adversário. É que o Chelsea entregou muitos pontos, muitos pontos. Sheffield, que já está rebaixado, Burnley, Brentford, todo jogo que o Chelsea tinha boa vantagem e acabou entregando, né? Então esse Chelsea 880 durante a temporada valeu muito. Todo mundo tem um pouco de culpa, mas para mim o maior culpado é Todd Bowley, o dono, que atrapalhou tudo. Aí coloca também o governo britânico. Não dá só não. E vamos aproveitar esse final de temporada. O Chelsea está na iminência de conseguir uma Conference League. Não interessa se é o terceiro nível de competitividade do futebol europeu, mas fiquem alertas, né? O Chelsea tem que cumprir umas regras financeiras. E o que aconteceu com Nottingham Forest, o que aconteceu com Sheffield United, que vai iniciar com pontos negativos na Championship da próxima temporada, o que aconteceu com Everton, podem esperar que Chelsea, Manchester City vão ter o seu castigo também na próxima temporada. E é aquela história, não vamos fazer nenhum tipo de terror achando que vai ser muitos pontos, mas 1 ponto, 2, 3, 4 que já começa devendo, já atrapalha muito à frente. E vamos torcer que o ciclo da próxima temporada seja diferente. Veneção chegou aqui, salve, salve. Incluiu é centroavante mesmo, ou é ponta ou é falso? Para mim ele é um centroavante, mas ele joga em todas essas funções da parte da frente, o Fausto. Arsênio Gomes, salve aí, olha Angola, Luanda tá na área aí, salve, salve Arsênio. Cucurella só dá para jogos pequenos. Não, discordo de você, ele tá muito bem ocupando o lugar do tio, tá? Muito bem, discordo, estamos bem servidos nas laterais, coisa que não aconteceu na temporada passada. Cristiano e o Omar Hudson, que diz que vai jogar a próxima Premier League no Ipswich. Você acha que o Chelsea deveria brigar para trazer? Eu acompanhei pouco ele, eu vi ele mais jogando quando eu assistia jogos da base, mas ele tá certo. Ele tá muito certo lá nesse elenco do Chelsea aí. Que essa turma, na próxima temporada 24-25, já vai inteirar a terceira temporada junto. Então, é para se diminuir, né, já que não acaba muito essa parte oscilante. E ele tá certo. Se desenvolver muito mais, eu acho que ele tem que ficar lá assim. Concordo. Porque, ó, o Ian Maatsen, nessa temporada, ele recusou um empréstimo no início, né? No meio do ano, né, no verão, né, no início da temporada, porque ele ia brigar, porque foi oferecido para ele um espaço no Chelsea. Jogou pouco e foi lá pro Borussia e está se dando muito bem, e eu acho que não volta, né? Vocês acreditam que o Maatsen volta? Bom, tendo o Tio e tendo o Cucurella, ele não vai ficar sem espaço. Então a decisão do Hudson é correta para mim. Fica lá mais um ano e depois volta para o Chelsea, porque Tio não vai, apesar de ser um cara novo, recorrente, as contusões não vão parar. E o Marco Cucurella tá aí, em breve já entra em fase final de contrato também, né? O Cucurella deve ter aí, eu não lembro o total, acho que são 4 anos do Cucurella. O Cucurella já deve vai entrar para sua terceira, quarta, mais 2 temporadas aí. E sempre tem especulações sobre o Cucurella ser um cara negociável, né? Só espero que a organização seja bem melhor dessa vez. Pós-jogo de Chelsea 5, West Ham 0, jogo no Stamford Bridge, neste domingão 5 de maio. O jogão começou às 10 da manhã e tá rolando aí, tá continuando a Premier League ainda, já. Vou dar aqui os jogos em andamento, os jogos desse domingo. A rodada só vai terminar na segunda-feira com o jogo do Crystal Palace e do Manchester United. Eu não acho que vai ser uma barbada, não. O Crystal Palace se ajeitou
E seria bom, né? Se ele tirar ponto do agora, vamos começar a torcer para os adversários também. Além desse jogo difícil no Selhurst Park, com o Manchester United, ainda tem United e Newcastle adiado ainda. Eles vão se enfrentar e tomar ponto um do outro. Então, vamos lá. Vamos ver. Mas você, o Ricardo, você acredita que o Hutchinson ele deve deixar o Ipswich Town? Ele já disse que vai jogar a próxima temporada. Ok, ele tomou essa decisão. Mas você acha que você integraria ele ao Chelsea? Você acha que ele teria oportunidades? Porque no Ipswich Town é um titular, né? E lembrando que o Ipswich subiu para a primeira divisão junto com o Leicester. E os playoffs já estão definidos, né? É o Leeds United contra o Norwich City e o Southampton contra o West Brom Albion. Então, os playoffs da segunda divisão dessa temporada estão encorpados. Só times que a gente está acostumado a ver aí na Premier League, né? Quem subir vai dar bom. Quem vocês... Leeds, Norwich, West Brom e Southampton. Desses 4 aí, quem vocês gostariam de ver retornando a Premier League? Eu gostaria do Leeds United de novo, para ter mais jogo da nossa histórica rivalidade contra eles, né? Fausto Borges. Então, Cristiano, a defesa seria Petrovic, James, Disasi, Colville e Tio. Mas ainda tem o Colville, né? Com a saída do Thiago Silva, é verdade, eu tinha esquecido do Colville. Com a saída do Thiago Silva aí, a briga Badiashile, Chalobah e Colville vai ser boa. Você tem toda razão, eu tinha esquecido do Colville. Essa defesa ela foi titular pouquíssimo, né? Acho que não enche uma mão a quantidade de jogos que ela jogou na temporada, né? Principalmente por causa do James e do Tio. E olha como esses caras machucaram muito. James, Tio e Colville ficaram muito tempo afastados, né? Aliás, eu acho que o Poké errou muito de não utilizar o Madsen na posição, não na posição dele que é o Tio. Não tem, eu acho que o Poké errou muito de não utilizar o Madsen. A posição dele que é do Tio, não tem sequência a tempo, isso mesmo. Aliás, sou a favor de vender o Tio, por não sequências. Já tem muita gente que tá nessa sua linha de pensamento sobre o Tio. Eu acho que não, tá? Nós não podemos nos dar, mesmo com as contusões, podemos nos dar o luxo de perder jogador desse nível, não, cara. É reforçar outros adversários. Ricardo Guimarães, não concordo contigo. Acho que vai jogar muito lá. Você tá falando do Hutchinson, né? Mas eu, na minha opinião, ele deve ficar lá também. A minha pergunta para você é se você acha que o Hudson deveria retornar para o Chelsea para jogar. Eu acho que ele tem que ficar lá sim, para se desenvolver. Sabe, o Salha, o Pablo Tenório, a continuidade do Pochettino é importante. É sim. Isso, do Hunt. Tá, perfeito, então, é isso aí. Eu acho que, falando que como ele tomou a decisão, como o Ian Madsen tomou a decisão no meio da temporada, ele deve permanecer sim no Ipswich. Isso, que ele fique lá e jogue. Isso mesmo. É isso aí, tamo junto nessa. Eu quero que esses caras se desenvolvam quando chegam no Chelsea, cascudos mesmo, muito cascudos. É isso que eu quero dos caras. Mas, olha aí, o Ismael chegou, tá chegando a turma aqui, muito boa. Nesse pós-jogo, goleada, é bom, né? Coisa mais aliviada. Vou mudar aqui os iniciais, porque eu me surpreendi com o retorno do Thiago Silva, né? O Pochettino iniciou o jogo, olha só, Petrovic, né? Não temos o que falar dele, né? Não dá para iniciar um papo sobre o goleiro, né? O Dodge Petrovic está muito bem. E Robert Sanchez não jogue mais pelo Chelsea, né? Chalobah, Silva, Badiashile e Cucurella. O Chalobah na lateral direita. O Gilchrist entrou só no segundo tempo. Caicedo e Conor Gallagher. Muito bem essa dupla, né? Como dito no início da resenha aqui. Sem o Enzo, eles têm muita liberdade, né? Madueke, Palmer, Mudryk.
Nico Jackson na frente. Esse quarteto aqui funcionou muito bem hoje. Eu achei que o Madueke demorou um pouco a entrar no jogo e o mais abaixo foi o Mikhailo Mudryk, né? Tecnicamente precisa melhorar. O David Moyes, que está criticadaço, não deve resistir muito tempo, né? Pelo menos dessa temporada não deve passar. Arreolar, Kufal, Zuma, melhor da defesa para mim, ex-Blue, foi destaque do nosso pré-jogo de ontem. Ele e o Jared Bowen foram destaques do nosso pré-jogo. Ogbonna, Emerson Palmieri. O Edson Alves, que foi substituído no intervalo, foi especulado no Chelsea há um tempo. O Souček, Bowen, Paquetá e o Kudus. Esse Kudus é um jogador bom, muito bom. Dá combate. Ele deu um pouquinho de trabalho ali no momento da partida. A velocidade dele, o Antônio, foi bem. O Lucas Paquetá, né, sentindo a coxa lá, chamou o adversário. Chamou o departamento médico. O Paquetá aí, especulações que ele pode ir para o Manchester City na próxima temporada, né? O Pochettino utilizou as 5 alterações: Gilchrist, Casadei, Gusto, Nkunku e Disasi. De todas essas alterações aqui, eu só não utilizaria ainda o Nkunku, porque tem que ser cuidado desse cara para a próxima temporada. E quando ele se machucou, ele ficou esse tempo todo agora fora, foi dito, até foi insinuado, na verdade, né? Não foi afirmado, que ele poderia não jogar mais nessa temporada. Entrou, jogou alguns minutos aí, mas a gente viu, né? É só para se adaptar, sentir como é que tá a grama. No West Ham, o Moyes colocou em campo o Cresswell, o Ward-Prowse, não teve falta para bater, e o Danny Ings. Não utilizados, Raheem Sterling, o goleiro Bettinelli, Levi Cove, o zagueirão voltou, camisa 26, igual a camisa do eterno capitão John Terry, e o David Washington, que torcedor BR do Chelsea quer muito ver. O Moyes não utilizou o Fabianski, o Johnson, Cornet, o Word, o Kesey e o Mubama. Pochettino, finalizando aí a metade de seu contrato, e o David Moyes, que está no Chelsea já faz muito tempo, e na próxima temporada não vai conseguir, né, disputar jogos pela Europa. David Moyes, que é o campeão da UEFA Conference League, competição aí em que o Chelsea deverá disputar no próximo ano, né? Na Premier League aqui, ó, jogos em andamento. Vamos dar os jogos já realizados, né? Na rodada 36. O Luton empatou com o Everton em 1-1. O Arsenal venceu o Bournemouth por 3-0, resultado bom para o Chelsea, porque o Bournemouth era um time que estava ameaçando, né, essas posições do Chelsea. O Brentford empatou com o Fulham 0-0. O Burnley foi goleado pelo Newcastle. Newcastle está passando o carro para cima de todo mundo. Tomara que tenha um jogo bem competitivo contra o Manchester United. O Sheffield, já rebaixado, perdeu em casa para o Nottingham Forest por 3-1. O Manchester City brincou, né? Tá passando também por cima de todo mundo. 5-1 no Wolverhampton. 4 gols do Haaland. 2 de pênalti, 1 aos 12 e 1 aos 48, né? 45 mais 8. 1 aos 35 minutos e 1 aos 54. 3 gols do Haaland no primeiro tempo. O Julian Álvares fechou o placar 5-1 para o Manchester City no Etihad Stadium. Na sequência, paramos no Manchester City. O jogo do Chelsea 5-0 no West Ham neste domingo. O Brighton venceu o Aston Villa. O Chelsea tem Brighton pela frente aí. O Aston Villa perdeu mais uma depois da goleada empatou com o Chelsea, cedeu o empate para o Chelsea. O Chelsea era para ter vencido aquele jogo. Se o VAR não anula, né, o Chelsea estava bem aí. Eu não concordo, para mim aquele gol foi legal, o gol do Disasi. Perdeu no meio da semana, né, no mesmo dia que o Chelsea venceu o Tottenham, o Aston Villa perdeu em casa por 4-2 na semifinal da Conference League para o Olympiacos da Grécia. E agora, no mesmo horário do jogo dos Blues, foi derrotado pelo Brighton. Em andamento,
jogo bom, jogo grande. Liverpool e Tottenham 0-0 em Anfield. Na segunda-feira, Crystal Palace e o Manchester United vão se encontrar na casa do Palace, também em Londres, no Selhurst Park, às 16 horas. Então, galera, ficou bom. Vamos dar aqui a classificação atualizada, né? Com esse último jogo do Liverpool em andamento. O Arsenal 83 pontos em 36 jogos. O Manchester City 82 pontos, um jogo a menos e 36. Então, o City tem 3 jogos para fazer, o Arsenal 2. Liverpool 76 em terceiro, Aston Villa 67 em quarto, Tottenham é o quinto com 61. Aí a turma que o Chelsea está de olho. Newcastle sexto 56, Chelsea sétimo 54 e o Manchester United oitavo com 54, mas o Manchester United ainda joga, né, na segunda-feira contra o Crystal Palace. Então, nesse momento, o United tem um jogo a menos que o Chelsea, a mesma pontuação. O West Ham ficou para trás, agora 5 pontos do Chelsea, é o nono colocado. Eu já falava há várias semanas que o Chelsea tomaria essa posição do West Ham, porque eles tinham 2 jogos a menos e 1 ponto a mais. O Chelsea agora já avançou, já colocou 5 pontos nos caras. 10º colocado é o Bournemouth. A vitória do Arsenal ontem facilitou, ajudou demais os Blues. Brighton é o 11º, 47, e Wolverhampton 12º com 46. Fechando a turma de 40 pontos, ó, o 13º é o Fulham com 44 e o Crystal Palace é o 14º com 40. O Crystal Palace 14 pontos menos que o Manchester United, vão se enfrentar nessa segunda-feira. Everton 37 é o 15º, Brentford 16º com 36, Nottingham Forest 17º com 29. Luton e Burnley perseguem aqui o Nottingham Forest por essa vaga indesejada, né? Vai ter essa herança de disputar a Championship. Para o Burnley, com a derrota de ontem, ficou mais complicado, a goleada para o Newcastle, que agora eles têm 24 pontos, 5 pontos atrás do Nottingham, restando 6 pontos a disputar para cada um. Então, impossível. O Burnley tem apenas 5 vitórias na liga até o momento. Vai ser complicado o Burnley tirar 6 pontos, né? Tirar 5, né? O Nottingham Forest tem que perder os 2 próximos jogos e o Burnley vencer os 2. O Burnley praticamente rebaixado. E o Sheffield, 20º, com 16 pontos. 10 pontos do Luton Town, que é o primeiro time já rebaixado. O Sheffield, primeiro time na zona de rebaixamento, né? Já o Sheffield já está rebaixado há muito tempo. Então, ficou bom. Com essa goleada ficou melhor para os Blues, por orgulho de Londres. As próximas rodadas da Premier League, a rodada 37, né? O Chelsea vai estar em campo contra o Nottingham Forest no sábado, dia 11, 13 horas e 30 minutos. Depois vai cumprir o seu jogo adiado da rodada 34 contra o Brighton & Hove lá no Amex Stadium, para então fechar a liga contra o Bournemouth lá em Stamford Bridge. Todos os jogos no dia 19 de maio, olha que data boa, 19 de maio, data em que o Chelsea venceu a Champions League em 2012. O Chelsea pode aí estar decidindo uma vaga ou na Liga Europa ou na Conference League. A nossa realidade é de Liga Europa, por tudo o que aconteceu durante a temporada, né? Segundo tempo, superioridade dos Blues. Chelsea acabou fazendo um gol rápido com o Jackson aos 48. Gostei da finalização dele. VAR entrando em ação. O Chelsea jogou leve hoje, né? E o West Ham contribuiu demais com isso. Vamos registrar que a galera aqui muito bem no chat aqui. O Pablo tinha falado, né, sobre
a continuidade. Parei na continuidade do Pochettino, é importante. E o Ricardo tinha falado, estava comentando sobre o Hutchinson, né? O Mari Hudson, vice-campeão da Championship, a segunda divisão, pelo Ipswich Town. Vai disputar. Teremos 2 partidas de Premier League, é muito bom. 22 anos sem o Ipswich Town na Premier League. Ismael, já tinha cumprimentado ele aqui. Ricardo perguntou: Cris, e o Cesco, o que você acha dele? Parece que está esquentando os rumores. Durante a semana, eu li muita notícia e também em grupo de zap, né? A galera pega muito rápido, se emociona muito, então, com qualquer jogador ou treinador, né? Eu confesso que eu não acompanho muito o Cesco, não. A mesma coisa era quanto ao Cole Palmer. Sei que ele é um jogador alto nível mesmo e é um atacante, né? E o Chelsea tem que contratar um atacante e um zagueiro para a próxima temporada. Chegando, cara, eu acho que vai agregar muito. E você, Ricardo, o que você acha? Se encaixa no time do Chelsea? Se encaixa para jogar com o Nkunku, para jogar com o Jackson? Você acha que, por exemplo, se o Chelsea contrataria o Cesco, ele agregaria e melhoraria o futebol do Nicolas Jackson? Porque eu acho que o Jackson, ele não é um jogador para se desprezar. Por todas as raivas que ele faz, né? Os gols incríveis que ele perde, com um parceiro bom, legal, no alto nível, ele vai melhorar muito tecnicamente. Só falta um 9 de elite e um zagueiro experiente. Sabe? Isso aí, a visão é essa mesmo. Estamos alinhados no pensamento. Acho que vai ficar difícil a contratação do Osimhen. Olha, eu vou contra a maré aqui e eu não me empolgo com o Victor Osimhen não, tá? Ele é um atacante, ele deixou bons números na temporada passada com o Napoli campeão, só que os gols que ele faz, ele não tem muito de preparar a jogada não, ele tem que ter a situação bem clara, tanto que caiu muito nessa temporada, né? Eu não me empolgo. Didier Drogba, o maior de todos, a nossa lenda blue, gosta muito, ao mesmo tempo também incentivou o Nicolas Jackson. Se tiver uma votação para escolher outro, eu prefiro o Ivan Toney do que o Victor Osimhen, sinceramente. O olho Watkins também serve, mas o Chelsea está olhando, parece que para fora da Premier League, né? O Ricardo mandou aqui, ó: eu queria que não gastasse tanto com 9 e traga 2. Eu queria tanto que não gastasse com. Eu não queria que gastasse tanto com o 9. Traga 2 para disputar a posição e assim diminuir as margens de erro. É uma boa teoria. Porque desde Diego Costa estamos sofrendo. Então eu iria de 2 metros. Cesco e Boniface. O Boniface, ele é do Leverkusen, não é isso? Isso aí mesmo. Eu acho que ele é do Leverkusen. Mas será que, né? Mesmo vindo. Aí que o Chelsea resolve contratá-lo. Você acha que um jogador desse vai abrir mão do Leverkusen de Champions League agora? É. Eu, se sou o jogador, eu abriria. Né? Cesco e Boniface. Olha aí. Mas Osimhen eu não queria não. Gostaria muito do Watkins. A primeira opção é o Toney. Mas depois o Watkins serviria. Mas terão. Já que o Nkunku está se machucando muito. E o Jackson, em grande momento da temporada, né? Ele não tem aquela constância de marcar os gols. Mas eu acredito que precisa de parceria para desenvolver. Tem que vir um 9 foda para ser titular. Sobre o que falou antes aqui, ó, sobre desde o Diego Costa, tá? Nós tivemos o Romelu Lukaku, né? Só que o Romelu Lukaku é que, entre aspas, se sabotou nos Blues, né, cara? Isso aí foi ruim. Eu não tenho nada contra o Lukaku, não, mas o clima para ele no Chelsea é insustentável e ele é jogador do Chelsea. Tanto que foi uma notícia de ontem ou de anteontem, a galera pode refrescar aí, sobre o papo de que já teve algum contato com o Napoli, que oferecia um Lukaku e mais um jogador jovem.
Tá. Por aí, se o Chelsea quer tanto o Osimhen, então, já que tem essa moeda aí, né, para negociar, então que seja feito. Chega de aposta, sim. O Chelsea é time grande com um dinheiro assim, que briga por títulos. Já passou esse período, né? 2 anos de aposta. Nova gestão quebrou a cara, né, galera? É investir em Araújo do Barça e tentaria o Vara ou o Musiala, que possíveis abordagens certas. O Vara Tisquilha, né? Ele ainda é do Napoli, o Ricardo? Não me lembro. Mas essa temporada dele não foi tão boa quanto a temporada passada, não foi? Phil Palmieri. O problema do Chelsea é gol e não ponta ou criação. Sterling, Mudryk, Madueke. Gente pra servir. Chilwell, Cucurella nem tanto. Chilwell, James, Gusto. Turma pra entregar a bola pros atacantes tem, né? Falta o homem que marca o gol mesmo, você tem razão. E assim, eu investiria em Araújo, vários que são possíveis abordagens. Sérgio falou isso aqui. Salve pra Kika Veloso. Kika falou que gostou do Açul. Hoje foi 5-0. 5-0. Com um West Ham a 20%, né? Eu tô impressionado. E todo jogo contra o West Ham é duro. É derby complicado. Eles trazem muita dificuldade mesmo dentro de Stamford Bridge. Mas um detalhe, né? Pela primeira vez em Stamford Bridge, ele não tem lá no meio o Declan Rice, né? Que é um cara que ditava o ritmo do time ali. Mas o West Ham, a temporada tá muito ruim. Meu amigo Rodolfo Almeida deve estar estressado com o David Moyes. Daqui a pouco, nos stories dele, deve aparecer aquelas famosas críticas, né? Que ele manda. Chelsea é o segundo time que mais perde oportunidades claras. Sim, senhor. Jogo contra o Arsenal, a final contra o Liverpool, sem contar outros jogos. E tem que contar ainda um monte de gols anulados, impedimentos, né? Além de tudo isso, o Chelsea ficou muito prejudicado. Sim, beleza. Nápoles. O Kvaratskhelia. Mas acho que o Napoli em geral não funcionou nessa temporada. Já é terceiro técnico, nossa senhora. Eu não acompanhei o campeonato italiano, cara. 3 técnicos, Garcia, Spider, Cristiano. Lukaku nunca quis jogar no Chelsea, desde a época que saiu pro Everton. Na época que ele saiu pro Everton, era novo, né, velho? E o Chelsea tinha um elenco encorpado lá, né? Mas você tem razão, o Lukaku não deu certo no Chelsea, galera. O Lukaku se queimou naquele pênalti perdido na Supercopa contra o Bayern de Munique. Dali a torcida dos Bulls pegou no pé dele. Lembra quando ele trocou uma oferta do Chelsea para ir pro United? Sim, eu me lembro. Lembro muito bem disso. Chateou a torcida Blue, é verdade. Mas ele voltou pro Chelsea por 90 milhões, 80, 90 na época, agora eu já não lembro mais. Mas ele nos deu Mundial de Clubes, né? Marcou os gols. Fez 15 gols só na temporada. Começou muito bem, marcando numa segunda rodada de Premier League contra o Arsenal. Tinha, vai se lembrar aí, Ricardo? Aí a memória. O Chelsea ganhou do Aston Villa por 3-1 lá no Villa Park, jogo fora de casa. O Lukaku jogou pra caramba, fez 2 gols. E aí, após o jogo, sai aquela, né, porcaria, sai aquela entrevista na Sky Itália e a partir dali azedou. O torcedor do Chelsea nunca mais perdoou e o Lukaku tecnicamente caiu demais. Mas sobre o Lukaku no Chelsea tá encerrado, né? Ele tem vínculo e tem mercado. No Chelsea acho que não vai rolar mais não. O Claudio falou, por isso, né, desde que isso aconteceu ele ficou puto com o Lukaku. Mas foi bom, galera. Pós-jogo, pago. Chelsea 5, West Ham 0. O caminho para
Conference League, né? É o caminho mais plausível. É o que o Chelsea pode acabar entregando. Uma conquista para a Liga Europa, se acontecer, o torcedor Blue tem que comemorar como se estivesse em disputa da Champions League para a próxima temporada, porque o caminho ficou muito difícil. E o Broha tem chance? Não acredito. E você, não, já era. Eu desisti do Armando Broha na metade da temporada, sabe? Aí quando, tipo, 2 semanas depois ele foi emprestado lá pro Fulham. Nem lá no Fulham ele deu certo. Infelizmente eu acreditava muito no Armando Broha, eu acompanhei muitos jogos do Armando Broha na categoria de base. Ele parecia adulto jogando contra criança. Foi emprestado pro Southampton, jogou muito bem. Foi titular da seleção da Albânia. Quando ele ia ter uma chance de ser titular do Chelsea, na época da Copa do Mundo lá, se lembram? Né? Ele acabou se machucando. O Chelsea foi fazer um amistoso contra o próprio Aston Villa, nos Emirados Árabes. Perdeu até esse amistoso por 1-0. Já era fase, acho que de quartas de final da Copa do Mundo. Aí o Broha machucou, que ele teve aquela lesão no joelho, né? Então ficou 8 meses fora e não voltou mais. Acabou se recuperando, voltou, teve suas chances. Eu até resisti, demorei um pouquinho, eu levava muita fé nele. Principalmente porque o Nkunku se machucou, o Nico Jackson estava ali complicando. Mas agora não dá mais não. Ele já se provou que é um jogador de segundo nível, né? Para uma camisa igual a do Chelsea, ele teve muita oportunidade e perdeu todas. Chelsea Coleção, chegou o Edrei Fernando aqui. Boa tarde, Edrei. Salve, salve. Fagner entrou aqui. Cris, não sei se é verdade, mas recentemente vi uma notícia que o Chelsea está de olho no camisa 10 do City, o Grealish, né? Na minha opinião, não agregaria em nada se viesse. Agregaria em experiência. O Grealish, ele é um bom jogador, sim. Na época que o Manchester City contratou ele, eu não achei que ele valia os 100 milhões que pagaram. Mas num time como o Chelsea, precisando dar uma encorpada de experiência ali no meio campo, agregaria. Eu acho que agregaria sim, tá? Se acontecer de chegasse o Jack Grealish, eu até gostaria. Sabe? Ele não vai ser o cara que vai botar a bola como o Palmer tá fazendo. Ele não vai fazer o que o Palmer faz. Mas a experiência, o Grealish, tecnicamente, ele é um cara muito bom. Eu não me oponho não, mas foi verdade essa notícia. Não, especulações, né? Quem sabe aí? Estou esperançoso que o Chelsea consiga. E o Estevão, eu não sei quem é o Estevão, desculpe, Ricardo. Falei que ia ser 3-1, ganhamos. O Edrei pediu pra... Ué, retirou? Então tá bom. Não quis mais, tá bom. Falei que ia ser 3-1 e ganhamos, 5-0. Muito bem. Galera, deixa eu agradecer demais aqui. Valeu aí o Edrei. Chelsea Underline Coleção. Sigam aí, galera que gosta muito de camisa. Eu tô usando aqui, ó, a camisa de 2007 de Didier Drogba, John Terry, Carvalho, aí, ó, pra esse nosso pós-jogo. O Edrei tem muitas camisas também. Salve, valeu demais o Ricardo Guimarães aí, ó, que agregou pra caramba na nossa resenha. O Alisson Fagner Silva, o Garcia Spider, olha aí, muita gente. Florencio, Pablo Tenório, a Érica, Fio Palmieri, o Félix Renan, sempre a galera que aparece demais. Ismael, sempre faz o nosso, seja pré-jogo, seja pós-jogo, tá sempre agregando nas nossas resenhas. Salve pro Padilha, o Eduardo Melhoranza aí, turma toda agregou demais aqui a resenha. Muita gente hoje. Arsênio Gomes lá de Angola, o Fausto Borges, o Vinícius Quibebru aqui de BH,
o Alisson, Gigas, Felipe Melo, Shimon, muita gente hoje, ó, Erickson, meu xará Cristiano Silva lá de Cabreúva, no interior de São Paulo, o Açoeiro, o Rayan da Cruz. Valeu demais, vocês agregaram muito, construído, foi um bom pré-jogo. Depois que o Chelsea aplicou, né, essa goleada 5-0. Há 2 semanas, o Chelsea tomou um 5-0 num derby pro Arsenal fora de casa no Emirates Stadium. A quinta-feira passada, meio de semana, vencemos um derby, ganhamos do Tottenham por 2-0 e ajudou muito na temporada. No nosso terceiro derby seguido, 5-0, o Chelsea já melhorou o saldo em 2 jogos aí, já agregou, clean sheet novamente, jogou mais 7 gols aí no saldo agregado. O Chelsea está bem e vamos torcer para esse final de temporada. O Edrei falou, beleza, tranquilo, o Edrei, vamos, já estamos no final da resenha aqui. Valeu demais, valeu todo mundo. Eu só quero fazer aquele pedido. As redes sociais do Chelsea Fan BH, a galera que tá aí, sabe? Eu vou pedir pro Eduardo, o Edrei já tá lá, né? O Eduardo, pro Ricardo Guimarães aí, ó. Dá uma moral lá no canal do Chelsea Fan BH no YouTube, porque lá tem mais de 400 vídeos já. Então são 242 pessoas que seguem o canal lá. Então é o canal onde tem pré-jogo, pós-jogo, tem nossas resenhas nostalgia, temporal, história de torcedor, tem lá os gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, tem muita coisa já. E queria que a galera desse um apoio nesse canal do Chelsea Fan BH 1905. Além do Chelsea estar no Instagram, que é o principal rede social, que é aqui que a gente faz as nossas resenhas, Twitter, né, que é o X, tá o Facebook, tá lá, tem o Facebook quem quiser ainda, e também o Threads, que eu posto lá, tem muita coisa, a galera que tem o Threads aí segue lá. E se você não curte vídeos, se você não curte ler os textos, as resenhas, Chelsea Fan BH, Spotify, já tá estamos aí finalizando já a nossa segunda temporada, né? São mais de 200 episódios do Chelsea Fan BH no Spotify, na Amazon Music e no Google Podcasts. Então, várias opções das redes sociais aí, a galera que tá sempre por aqui, dá essa moral lá, né? Porque é bom. E às vezes você tá na rua, você tá caminhando, tá correndo, tá dirigindo, tá no trabalho, coloca lá as nossas resenhas no Chelsea Fan BH, seja no Spotify, e deixa rolar. Seja no YouTube, fica lá escutando também. Mas dá moral, quem puder aí, nas redes sociais. Principalmente o canal do YouTube, Chelsea Fan BH 1905, e Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. O Edrei falou aqui, que já tá no final, sim, assim que o Andy Medley apitou lá, eu já iniciei aqui. Cristiano, é bom demais, nos vídeos do YouTube, bora lá. Valeu pelo apoio, valeu demais, Edrei sempre parceiro. Próximo jogo contra Nottingham Forest. Aí já sabe, né, o Edrei e a turma toda. Vai ter pós-jogo, vai ter muita história. Vamos falar de Robin Hood, de música, de livro. Vamos ver como a rodada vai se desenhar. E assim, para ficar mais claro o que vai ser necessário para o Chelsea até a última rodada no dia 19 de maio. E o que vamos disputar no ciclo de 2024-2025. Conference League ou UEFA Europa League? UEFA Europa League, o Chelsea já tem 2, né? Aqui, ó, a taça aqui atrás. 2 da UEFA Europa League. Vamos colocar na coleção de Cobham e da turma toda aqui mais uma taça com aquele. Vamos botar na camisa um patch com o risco verde da Conference League e vamos nos orgulhar de ser os times campeões de todas as competições europeias, todas as vagas, todos os troféus da UEFA. Vamos esperar que os deuses do futebol nos ajudem muito. O
Ricardo Guimarães falou, jogo difícil contra o Nottingham Forest, né? É verdade, o Chelsea não venceu o Nottingham Forest na temporada passada. Ele disse que vai ficar ligado pro próximo pré-jogo. Ricardo Guimarães, aí tem isso ainda, o nível de dificuldade, ó. Jogar para não cair, é verdade, cara, é verdade, eles estão nessa, né? Mas um ponto, né? Pena que tem que ser contra o Chelsea, então não. Eles que vão para a última rodada brigar por esse ponto, para não cair. Jean Ott se atrapalhou todo para explicar, mas depois ele mesmo falou que aquele momento ali, né, não caberia, que precisa de tempo, precisa ser uma coisa muito bem explicada. Citou até o Leonardo Bertozzi no Twitter, né? As vagas na Europa e Conference League. Jean Ott é muito... Você acha, o Gui? Ele é... Não, eu não acho ele muito ruim, não. Sabe? Tem piores. Tem gente muito ruim, cara, comentando os jogos do Chelsea, sabe? O Chelsea em fase ruim acontece muito isso. Coloca a turma da segunda linha, tanto para narrar quanto para apitar, né? O Ricardo falou, o pior comentarista da ESPN. Ele é bom no campeonato italiano e tal, mas ele é um cara muito sério. Só sabe de italiano. Ele é especialista mesmo. Mas ele é um cara muito sério. É isso, valeu demais a galera toda aí. Dá aquele apoio lá nas redes sociais, hein? Saudações, povo Blue, ó. Chelsea 5, West Ham 0, rodada 36 da Premier League. Chelsea é o 7º colocado momentaneamente. Vamos ver se o Crystal Palace dá o serviço na segunda-feira, tirando pontos do Manchester United. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!